Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Crianças nem sempre percebem os perigos existentes. Hoje vou contar para vocês 3 histórias reais, completamente assustadoras sobre esse tema. Se novo ou nova no canal Legendas por Jeremy Dias. E eu mesma tentamos ter um filho. Estávamos radiantes. Quando ele nasceu, ele foi desejado e amado. Nós o cobrimos de carinho. Eu realmente fiz o meu melhor para lhe oferecer uma vida feliz. Mas desde o dia em que o trouxemos do hospital, ele não parou de ficar infeliz e chorou durante 13 meses. Não estou exagerando. 13 meses sem parar. Ele chorou até perder a voz. Dava para ver o rostinho dele se contorcendo sem nenhum som saindo da boca, totalmente roqueiro. Às vezes ele literalmente chorava enquanto dormia. Nunca vi ou ouvi outra criança ser capaz de fazer isso. Nós o levamos ao médico, a médicos especialistas, tentamos mudar a alimentação dele. Nós até o seguramos no colo, embalamos, oferecemos brinquedos, o agasalhamos, tentamos acalmá-lo com música. Tudo o que conseguimos pensar, mas nada funcionou. 13 meses de ranger de dentes sem dormir, um inferno. Quando ele passou da fase do choro, achamos que estávamos livres do problema. Mas logo ficou claro que por algum motivo desconhecido, ele simplesmente estava com raiva de estar vivo. Nunca vi esse garoto com um sorriso genuinamente feliz. E durante todo o tempo em que o conheci, vi um sorriso perverso e horrível se espalhar por todo o seu rosto. Sentindo um prazer perverso, causando dor e sofrimento. Nem por um segundo, ele teria dado sequer um único sorriso verdadeiro, mostrando que estava feliz. Nem uma única vez ele se interessou por algo positivo. Ele era movido pelo ódio, e tudo o que fazia era direcionado para isso. E assim que ele conseguiu andar, sua única missão na vida foi criar histórias. Ele tentava quebrar tudo o que estava ao seu alcance. Ele esmagava, mastigava, jogava no vaso sanitário, tudo o que ele podia fazer. Depois de um tempo, ele aprendeu a tirar a fralda e se divertia muito fazendo cocô e xixi em qualquer lugar que pudesse. Depois de um tempo, ele percebeu que podia esconder e começou a urinar. E defecar em lugares onde não seriam encontrados de imediato. Ou até mesmo esmagando-os nos tapetes, o que tornava a limpeza ainda mais difícil e deixava a casa fedendo. Quando ele cresceu, entre 9 e 15 anos, ele fazia xixi e cocô na nossa cama. Até colocarmos uma trava na nossa porta e ele não poder mais entrar. Depois ele fez cocô no corredor em frente ao nosso quarto. Essa guerra biológica começou quando ele tinha 2 anos e meio e ele nunca saiu dessa fase. Vou tentar acelerar o ritmo, porque eu literalmente poderia continuar falando sobre esse assunto por dias. Porém, conforme crescia, ele se tornava cada vez mais incontrolável. Ele mordia, dava chutes, gritava, arranhava e cuspia em todos que tentavam fazer algo com ele. Ele foi expulso da escola 2 vezes antes dos 9 anos de idade. Por fim, o expulsaram definitivamente. A próxima o colocou em uma turma especial que o mantinha afastado dos outros alunos. Tivemos que instalar uma porta e uma fechadura na cozinha, porque ele sempre pegava facas. E usava para atingir as paredes, os móveis ou para correr atrás das pessoas com elas. Quando ele tinha 10 anos, ele me esfaqueou com bastante força no quadril e nas nádegas. Eu ainda tenho as cicatrizes. À medida que crescia, ele ficou ainda mais sombrio. Dessa vez, ele colocava fogo nas coisas e torturava os animais da vizinhança. Aproveito a oportunidade para me adiantar à montanha de mensagens que provavelmente vou receber. Sim, nós fomos pra maldita terapia com o garoto. Ele via um psiquiatra 2 vezes por semana. E só Deus sabe quantos medicamentos diferentes foram receitados para ele ao longo dos anos. Nada funcionou, a terapia não funcionou e os remédios não fizeram nada. Nada funcionou, porra nenhuma funcionou. Era como uma nuvem tóxica de ódio e fúria que caía sobre tudo o que estava ao alcance dele. Quando meu filho fez 16 anos, minha esposa ficou grávida de novo. Não posso dizer o quanto nossa reação foi diferente dessa vez. Em vez de alegria, sentimos horror. Essa gravidez não tinha sido planejada e nós não fazíamos ideia do que fazer. Meu filho tinha sido um pesadelo sem fim por 16 anos. Não suportávamos a ideia de recomeçar tudo desde o início.
Nós consideramos uma interrupção da gravidez, mas a princípio isso não é mais tão fácil de fazer hoje em dia. Além disso, minha esposa é muito contra essa ideia. Discutimos várias opções. No final, decidimos que minha esposa teria o bebê e se ele se tornasse mal, o colocaríamos para adoção. Sabíamos que não poderíamos reviver isso com outro filho que fosse parecido com o nosso. Tivemos uma filha, ela era normal. De repente, vimos como nossas vidas deveriam ter sido esse tempo todo. Ela ria de tudo, mamava sem morder. Ela não tinha dentes, obviamente, mas dava pra ver que ela só tentava se alimentar e não arrancar o seio da mãe. Depois de 4 meses, ela já dormia a noite toda. Ela era feliz, completamente normal. Não consigo descrever o alívio e a felicidade que nós duas sentimos. Não tenho palavras para isso. Foi nesse momento que acho que comecei a me afastar do meu filho. Apesar dos meus possíveis erros no passado, sempre tentei fazer o melhor pelo meu filho. Disso tenho certeza. Eu tentei ajudá-lo, amá-lo e cuidar dele, eu realmente tentei. Mas quando minha filha nasceu, minha esposa e eu instintivamente nos voltamos para ela. Ela se tornou nosso centro. Não por maldade, mas porque era mais fácil conviver com ela. Ela era muito feliz e doce. Cada momento com ela era mágico. Eu entendo que isso era errado, mas honestamente não conseguíamos evitar. Não tenho uma explicação melhor do que essa. Meu filho não se importava com a gravidez da minha esposa. Não sei se ele compreendia a situação. Mas quando trouxemos nossa filha para casa, ele começou a se comportar ainda pior. Eu não acreditava que fosse possível, mas aparentemente ele piorou ainda mais aos cerca de 17 anos. Nós brigávamos todos os dias. Geralmente, depois de uma briga, ele saía de casa furioso e sumia por horas, ou só voltava na manhã seguinte. Era um alívio. Axelé começou a esperar ansiosamente pelas nossas brigas, porque isso permitia que ele se afastasse de nós por um tempo. Após o nascimento da minha filha, meu relacionamento com meu filho quase desapareceu. Nossas únicas interações eram gritos mútuos. Minha esposa era ainda pior com ele. Já não sentia mais nada por ele naquele tempo. Quando nosso filho entrava na mesma sala que ela, simplesmente parava o que fazia e começava a gritar. Sai daqui, vai embora, sai da minha frente. E ela fazia isso até que ele fosse embora. Ele começou a passar cada vez mais tempo fora de casa, o que foi uma bênção para nós. Não sabíamos o que ele fazia lá fora, mas estávamos felizes por não termos que lidar com as consequências do comportamento do nosso filho. Tínhamos investido muito em trancas colocadas por toda a casa. Todas as portas internas foram substituídas por portas de madeira grossa e densa, impossíveis de arrombar e equipadas com trancas, das quais minha esposa e eu tínhamos as chaves. Eu sei que isso pode parecer extremo, mas as trancas e as portas pesadas eram a melhor maneira que encontramos para criar um espaço seguro para nos protegermos dele. Novamente, antes de receber várias mensagens, eu não trancava meu filho no quarto dele. Como um tipo de prisioneiro, ele tinha total liberdade na casa, podendo ir e vir à vontade. Minha esposa e eu nos trancávamos em cômodos para nos protegermos dele. Éramos reféns em nosso próprio lar. No dia em questão, eu briguei com meu filho. Pela manhã, eu e minha esposa curtíamos a paz na cozinha, com nossa filha dormindo. De repente, minha filha começou a chorar. Todo pai que tem filhos pequenos pode te dizer isso. Com o tempo, você se acostuma com o choro do seu filho e consegue adivinhar suas necessidades. Os bebês choram de forma diferente quando estão com fome, precisam ser trocados ou quando estão inquietos e querem colo. Os bebês conseguem se comunicar muito bem antes de falar. Esse choro, por outro lado, não era nada disso. Era um grito de terror. No segundo em que ouvimos, minha esposa e eu nos levantamos das cadeiras e corremos. A porta estava trancada, claro, e levou alguns segundos para encontrar a chave certa e abri-la. Meu filho estava no quarto. Morávamos em um bangalô e o desgraçado escalou pela janela para chegar até ela. Ele estava em pé sobre o berço dela com uma faca de carne na mão. Eu não faço ideia de onde ele conseguiu. Não era uma das nossas. Nós controlávamos nossas facas com muito cuidado e sempre as guardávamos em gavetas trancadas. Ele provavelmente pegou na casa de um vizinho. Já tinha perfurado a pele dela 2 vezes, na barriga e no braço. Eu podia ver sangue. Quando entrei no quarto, ele estava esfregando o dorso da faca no rosto dela. Não havia nenhum corte. Parecia que ele estava provocando ela enquanto ela gritava. Ele olhou para nós e sorriu. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, já estava correndo para me colocar entre eles. Eu não pensei, só me movi por instinto. Apesar disso, minha esposa chegou antes de mim. Foi como em um filme acelerado. Ela alcançou nosso filho e tirou a mão dele ao ver a faca do outro lado da sala. Então, o empurrou com toda a força do corpo. Ele voou do berço e quicou na parede. Peguei minha filha nos braços enquanto minha esposa nos examinava, vendo-a tremer, quase convulsionar. Eu me lembro do cheiro do quarto, do barulho da minha filha gritando e gemendo, do olhar do meu filho que estava ali, vazio. Nada parecido com a morte.
Não havia nada nos olhos dele, nenhuma emoção. Para mim, ele parecia um alienígena. Vi minha esposa dar um passo em direção a ele. Poderia tê-la parado, mas não o fiz. Ela deu mais um passo à frente, ficando bem perto dele. Novamente, eu poderia tê-la parado, mas não o fiz. Até agora, você pode ter imaginado que minha esposa era uma mulher típica, de estatura baixa, sensível e delicada. Não é o caso. Minha esposa tem uma estatura pequena, mas nunca foi sensível ou delicada desde que a conheço. Desde a adolescência, minha esposa é boxeadora. O artes marciais mistas não existia na época, mas o karatê e o boxe eram muito praticados naquela época. E minha esposa era uma amadora muito talentosa. Ela pesava um pouco menos de 60 quilos e tinha muitos músculos e sabia como golpear. Na época, eu pesava 30 quilos a mais do que ela. E não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, em uma luta de verdade entre ela e eu, ela teria me derrotado completamente. Nunca teríamos agredido nosso filho antes, mas algo se quebrou dentro dela naquele dia. Todos esses anos de raiva, dor, tristeza e frustração vieram à tona. Quando ela o agrediu, a cabeça dele foi para trás bruscamente e o sangue começou a escorrer do nariz. Ele mal reagiu. Ele apenas olhou para ela com aquela expressão de choque, como se não soubesse como reagir ao que tinha acabado de acontecer. Ela esperou mais um segundo e então o atingiu novamente. Eu poderia ter estendido a mão para pará-la, arrastado-a para fora da sala e acalmado, mas não fiz isso. Eu fiquei lá e observei enquanto ela começava a destruí-lo sistematicamente. Cada vez que ele levantava as mãos para se proteger, ela desferia golpes poderosos em outra parte do seu corpo. O corpo dele, a cabeça dele, o corpo dele de novo e de novo. Ele começou a gritar, a chorar, a implorar para que ela parasse. Foi a reação mais sincera que ele já teve em toda a sua vida, mas ela não parava. Eu a vi aumentar a força dos golpes, batendo mais forte e mais rápido, tratando-o como um saco de pancadas. Ele tentou revidar, mas ela desviava facilmente. Ela estava no piloto automático e reagia como se estivesse em um treino. Fiquei lá parada assistindo a cena por alguns minutos, depois virei as costas para eles. Tirei minha filha do cômodo, levei ela para a cozinha e dei um banho nela na pia. Descobri que ele tinha cortado a sola do pé dela pela terceira vez, mas todos os cortes permaneciam superficiais. Eu a limpei e a segurei até ela se acalmar. Depois coloquei curativos nos ferimentos dela. No nosso quarto, eu ouvia meu filho gritar e insultar minha esposa de forma horrível, dizendo que ia cortar a cabeça dela e sodomizar o cadáver dela. Depois de um tempo, não ouvi mais ele dizer nada, nem mesmo ouvi ele gritar. Acho que ele deve ter sido nocauteado, mas eu ainda ouvia minha esposa batendo nele. Isso durou muito, o suficiente para minha filha adormecer em meus braços. Fiquei sentada à mesa da cozinha esperando minha esposa terminar. Finalmente, ela saiu e sentou-se na minha frente. As mãos dela estavam inchadas e vermelhas, rosto e braços ensanguentados, o peito arfando. Nos olhamos em silêncio. Depois de um momento, perguntei a ela: "Ele morreu?" Ela me olhou e respondeu: "Espero que sim." Assenti com a cabeça, compreendendo perfeitamente o que ela sentia e concordando com seu ponto de vista. Eu não sabia o que fazer, então ficamos sentados esperando em silêncio. Minha esposa obviamente começou a chorar e foi tomar um banho. Fiquei lá segurando nossa filha nos meus braços. Depois, após um longo tempo, ouvi gemidos e soluços vindos do quarto. Aconteceu que meu filho não estava morto. Entrei para ver o quão grave era, e era bem feio de se ver. Nunca vi um golpe mais impiedoso em toda a minha vida. Ele estava deitado no chão, se contorcendo de dor, o rosto ensanguentado, o nariz totalmente esmagado e os dois olhos completamente fechados e inchados, já começando a ficar roxos. Eu podia ver que 2 dos dedos dele estavam dobrados em ângulos estranhos. Ele também tinha urinado nas calças. Acho que ele devia estar faltando alguns dentes, mas não vi nenhum no chão. Eu também não conseguia ver o interior da boca dele, pois seus lábios estavam muito inchados. Por ter conversado com minha esposa depois, eu sei que ela quebrou de propósito cada parte do corpo dele, focando mais nos pulmões. Ela me disse que bateu várias vezes na virilha dele até que as pernas dele não aguentassem mais. Ela continuou a espancá-lo mesmo depois que ele desmaiou. Quando minha esposa saiu do banho, eu ainda não sabia o que fazer com nosso filho. Eu não sabia se devia chamar a polícia ou uma ambulância, ou levá-lo eu mesma ao hospital. Sinceramente, eu não fazia ideia do que deveria fazer. Depois de um tempo, percebi que eu não me importava mais com o que poderia acontecer com ele. E nós decidimos deixá-lo viver ou morrer por conta própria. Havia uma suíte no porão que nós nunca tínhamos realmente usado. Minha esposa, minha filha e eu nos mudamos para lá. Destinamos o último andar da casa para meu filho e trancamos tudo, separando completamente nossas vidas. Havia muita comida nos armários do andar de cima, o suficiente para durar 2 semanas ou mais. Tínhamos apenas um banheiro no porão, uma pequena cozinha e uma entrada separada para evitar subir ao andar de cima.
Decidimos que tínhamos terminado com ele. Pensei comigo mesma que deixaríamos a comida dele acabar e veríamos o que aconteceria. Na semana seguinte, ouvimos seus movimentos no andar superior. Acho que ele passava a maior parte do tempo deitado na cama, se recuperando. Eu ia para o trabalho sempre alerta, caso ele me atacasse na entrada, mas ele nunca fez isso. Minha esposa ficou em casa com nossa filha, sempre a observando. Uma noite, nós o ouvimos enlouquecer, batendo e destruindo tudo o que podia encontrar pela casa, mas nós não reagimos. Ele nunca tentou descer ou se aproximar de nós. Acho que ele tinha medo que minha esposa terminasse o trabalho. Depois de 3 semanas no porão, já fazia vários dias que não ouvíamos mais nada. Vindo de cima, eu me aventurei até o andar principal da casa. O lugar estava destruído e não havia nenhum sinal do meu filho. Ele tinha ido embora. Levou meses para consertar os danos que ele causou. Havia comida e fezes espalhadas por todas as paredes, vidro quebrado no chão, buracos no drywall. Ele destruiu tudo, arrancou o linóleo no canto da cozinha e esvaziou o extintor de espuma na sala de estar. Eu estava grata por ele não ter incendiado a casa. Ainda não sei por que não fez isso. Quando criança, ele não hesitava em colocar fogo nas coisas. Depois disso, vivi com medo todos os dias. Medo de que ele voltasse, que fizesse uma emboscada para algum de nós de repente e tentasse nos matar. Nos mudamos 3 anos depois e finalmente parei de temer que ele voltasse ou reaparecesse. Como ele não fazia ideia de onde estávamos, eu finalmente me sentia segura. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Meu filho nasceu na primavera de 1971, já minha filha em 1988. Sou um homem velho agora. Vou fazer 70 anos este ano e minha esposa faleceu de câncer em 2016. Minha filha tem 34 anos. Me mudei para a casa dela e do marido após o falecimento da minha esposa. Tenho 2 netinhas que são minha maior alegria. Consulto um terapeuta quinzenalmente para conversar sobre isso. Não sei do paradeiro do meu filho. Da última vez que o vi, ele estava caído no chão, ensanguentado e ferido. Não tive notícias dele desde que ele foi embora, já faz mais de 30 anos. Mas eu não quero ter. Carrego muita culpa desde aquela época e muitos sentimentos contraditórios. Eu mesma não bati nele, mas deixei acontecer e achava que ele merecia. Eu não tentei matá-lo, mas teria ficado feliz se ele morresse. Espero que ele tenha superado seus demônios e conseguido levar uma vida normal. Caso contrário, se ele não foi capaz de mudar, se continuou sendo como era antes, então eu realmente espero que alguém o tenha matado. E não importa como isso aconteceu, só desejo que ele não esteja mais solto, machucando outras pessoas. Esta é uma história real sobre meu filho mais velho quando ele estava na primeira série e morávamos em Tacoma, Washington. Mesmo após 27 anos, o ocorrido ainda me assombra. Antes de colocar esses eventos em perspectiva, um pouco de história. Era janeiro de 1995. Naquela época, meu filho ia e voltava a pé do ponto de ônibus, que ficava a 1,5 quarteirão da nossa casa. No final de uma ladeira íngreme, ele tinha que descê-la pela manhã e subi-la novamente à tarde. Havia um senhor coreano que morava em frente à nossa casa e que foi brutalmente assassinado. As tensões estavam altas no nosso bairro naquela época, embora isso não esteja relacionado ao incidente. Morávamos em um pequeno conjunto de 4 casas, cada uma com seu quintal cercado. E havia um portão de entrada que cercava e fechava tudo. Meu filho costumava pegar um atalho por um beco que passava atrás das casas para chegar ao ponto de ônibus dele. Ele já tinha feito isso tantas vezes que se tornou normal, e nem por um segundo nos preocupávamos com a segurança do nosso filho. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei por volta das 6 horas para preparar as crianças para a escola. Nosso segundo filho, o mais velho, foi o primeiro a sair. Ele estava na educação especial e precisava ser levado de ônibus para o outro lado da cidade. Depois, nosso filho mais velho também saiu de casa. Eu o observei atravessar o condomínio, sair pelo portão e desaparecer em um beco. No fim da tarde, eu sabia que meu filho mais velho logo voltaria. Eu estava ocupada com tarefas domésticas, quando ouvi batidas frenéticas na minha porta. Abri e vi pela porta de tela que era a minha vizinha. Ela estava aterrorizada. O que houve? Ela disse que viu alguém tentando atrair meu filho para dentro de um carro. Gritei chamando meu marido e corremos para fora de casa horrorizados. Vimos alguém em um sedã branco estendendo o braço pela janela do lado do motorista, puxando meu filho pela camisa. Se você não é mãe, não pode imaginar o terror que isso causou. Eu perdi o controle enquanto meu marido corria em direção ao carro gritando: "Fiquem longe do meu filho!"
Nosso filho conseguiu se afastar do motorista e rapidamente recuou contra a grade. Toda vez que ele se movia, o veículo continuava avançando para impedir sua fuga. Nesse instante, amigos do meu marido do outro lado da rua, que ouviram o tumulto, olharam por cima da cerca. Um deles correu para a frente do sedã, enquanto os outros pegaram nosso filho pelo braço e o trouxeram de volta para nós rapidamente. O agressor permaneceu imóvel e em silêncio dentro do carro. Recordo-me de ter encarado seus olhos, sem demonstrar emoção. Nunca vi um olhar tão vazio na vida. Me deu arrepios nas costas. Era como olhar nos olhos do próprio diabo. O motorista ficou sentado tempo suficiente para que pudéssemos obter uma descrição física completa dele, do veículo e da placa do carro. Meu vizinho chamou a polícia, mas obviamente quando eles chegaram ao local, o homem já tinha ido embora. Ainda me apavora pensar no que poderia ter acontecido com nosso filho. Se minha vizinha não tivesse visto o que viu naquele dia, talvez nunca mais teríamos visto nosso filho. Outra coisa que me deixa furiosa é que pouco antes de ir embora, o homem pegou uma câmera Polaroid antiga e tirou algumas fotos do meu filho. Aquilo me irritou muito. Quando o policial chegou, parecia ter acabado de sair do ensino médio. Eu me lembro que ele me olhou com desconfiança e disse que eu era só uma mãe histérica. Quero dizer, que absurdo é esse? É isso que você diz para alguém que acabou de ver seu filho quase ser sequestrado? Meu conselho para todos os policiais é não mandar um novato investigar um caso de sequestro de criança. E acima de tudo, não contratem babacas desse tipo. Esse incidente me marcou para sempre. Por muito tempo, eu não tirava os olhos do nosso filho e fazia ele segurar minha mão onde quer que fôssemos. Eu fui ao extremo para proteger meus outros filhos também. Então, se você acha que nada de ruim pode acontecer com você, por favor, pense 2 vezes e fique atenta. Para terminar, em uma nota mais alegre, meu filho agora tem 35 anos, está feliz, casado e se tornou um mecânico automotivo renomado, com sua própria oficina. Que Deus os abençoe e tenham cuidado. Isso me aconteceu quando eu estava na 5ª série. Eu fazia parte de uma patrulha de segurança e meu trabalho era ajudar o professor a levar as crianças da 1ª série para casa. Quando eu terminava, ia para a biblioteca do outro lado da escola e esperava com meu irmão até nossos pais virem nos buscar. Para que entendam melhor o ocorrido naquele dia, preciso explicar como chegar à biblioteca saindo da minha escola. Eu precisava sair por uma porta lateral da escola, depois caminhava até a cerca que separa a escola da biblioteca. Havia um arbusto com um pequeno espaço que eu geralmente usava como atalho, em vez de andar ao longo da cerca até a entrada principal. Quando terminei de ajudar a professora, quase não havia mais ninguém na escola. Eu sempre era a última a sair, porque sou a única patrulheira de segurança que não era buscada na escola nesse horário. Quando eu me aproximava do meu famoso atalho, ouvi um movimento por perto. E logo depois, uma silhueta apareceu. Era um homem alto e magro que me encarava fixamente, com aquele olhar louco nos olhos. O homem parecia muito desleixado, como se tivesse tirado uma soneca em uma caçamba de lixo. Fiquei muito assustada, pois ele pareceu surgir do nada. Comecei a andar mais rápido, então ouvi passos correndo vindo direto na minha direção. Sem olhar, comecei a correr. Corri até o arbusto onde ficava o atalho e forcei a passagem. Acabei me arranhando um pouco no caminho, mas continuei correndo. Finalmente olhei para trás e vi o homem perturbado lutando para abrir caminho pelos arbustos. Como eu era menor, era mais fácil para mim abrir caminho pelos arbustos. O homem acabou ficando preso e estava sem fôlego. Aproveitei para abrir caminho até a biblioteca. Quando entrei, me escondi atrás do meu irmão, que estava concentrado no computador, sem notar meu pânico. O homem logo apareceu diante das portas de entrada e depois avançou para dentro do estabelecimento. Ele começou a vasculhar os corredores de livros à minha procura. Ele se virou e olhou diretamente nos meus olhos. Ele logo notou a presença do meu irmão, que continuava olhando para a tela do computador. O homem viu que havia outras pessoas na biblioteca. Ele me lançou um olhar de ódio e foi embora. Depois que ele foi embora, contei tudo ao meu irmão, mas ele não acreditou e voltou a jogar no computador. Pensando bem, eu deveria ter falado diretamente com outra pessoa que não fosse meu irmão assim que isso aconteceu. Talvez um funcionário da biblioteca ou o adulto mais próximo. Quando meus pais chegaram, contei o ocorrido. Eles ficaram chocados e imediatamente falaram com a bibliotecária. Ela pegou o telefone e chamou a polícia. A polícia chegou pouco tempo depois e me interrogou. No dia seguinte, tive uma reunião com um grupo da patrulha de segurança. Eles se surpreenderam, pois essa escola era tida como uma das mais seguras do condado. Minha mãe, furiosa, exigiu que um professor me supervisionasse daquele dia em diante. Quando eu ia para a biblioteca, alguns dias depois, fui chamada à sala da diretora. Durante o dia na escola, detetives vieram me mostrar vídeos de vigilância da biblioteca.
Elas me disseram que estavam fazendo o possível para encontrar o homem. Um sequestrador dentro de uma escola é algo que as autoridades não gostam, principalmente quando o boato se espalha e os pais ficam sabendo do caso. Alguns dias depois, eu estava novamente na biblioteca, esperando meus pais virem buscar meu irmão e eu. Eu estava lendo uma revista, levantei os olhos e vi o mesmo homem. Meu sangue gelou. Era o mesmo cara. Nunca vou esquecer o rosto dele enquanto eu viver. Dessa vez, ele parecia normal e uma jovem estava com ele. Ela não parecia ter medo dele, nem nada assim. Acho que talvez fosse a filha dele. Depois que ele foi embora, avisei a bibliotecária, que fez uma anotação. Não vi mais esse homem desde aquele dia e a polícia não deu notícias. Não importa quem ele seja, ele ou é um gêmeo do mal tentando sequestrar crianças, ou então ele leva uma vida dupla. Um pai de família amoroso de dia, um sequestrador de crianças à noite.